Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3, versos de 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os pés de serem presos. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a direção do Senhor, especificamente, como nós oramos anteriormente, para a pregação da palavra, que é algo tão importante, é algo tão essencial na vida da igreja. O ministério do Espírito Santo se resume, se a gente pode dizer, se resume a isso. Esse é o ministério do Espírito. Convencer, transformar, mudar, trazer entendimento através da palavra de Deus. E como é difícil essa tarefa de pregar, de expor, né? E por outro lado, como é difícil a tarefa também de ouvir. A Bíblia fala em Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque os nossos ouvidos não estão prontos para ouvir a palavra de Deus. Eles estão prontos para ouvir aquilo que a gente quer. Então, se a palavra de Deus ela se encaixa naquilo que a gente quer, está ótimo. Quando não se encaixa, nós não ouvimos com o nosso coração, ouvimos, mas não fazemos aquilo que o escritor de Provérbios está dizendo. Não guardamos essa palavra no coração. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra no momento da exposição, meu Pai, onde tanto quem expõe, quanto quem ouve, Senhor, bem capacitado para tal, se o Senhor assim não capacitá-los, ó Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus. Nos envolver, ó Pai, da exposição aqui. Ao ouvir da tua palavra, sermos obedientes, ó Senhor, a ela, guardando essa palavra no nosso coração, fazendo com que não sejamos, ó Senhor Deus, rebeldes, ó Pai, ou obstinados, ó Pai, e não seguimos aquilo que a tua palavra fala, Pai. Essa é a nossa tendência, esse é o nosso coração. Acho que o Senhor esteja nos tratando nesse sentido, Pai, e apresentando aqui, Senhor, aos nossos olhos de forma clara a sabedoria de Deus. Dá, Senhor, a quem vem aqui à frente, ao pregador, seja eu, seja qualquer outro, a capacidade, Senhor, de expor e de apresentar a tua palavra com fidelidade. E a nós, aqueles que estão sentados, não ouvi-la, Senhor Deus, aprender e guardá-la no coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos entrando aqui, apesar de estar no capítulo 3, um novo poema. Nós vimos aqui que nessa parte da palestra, nós temos aí 4 estruturas poemáticas distintas que foram conjugadas. Ou seja, distintas não, elas se bastam entre si e foram conjugadas, como nós vimos anteriormente. Inicialmente, eu vou dar uma visão estrutural da poesia, como sempre fazemos, e isso na realidade, é uma perspectiva minha, necessariamente. Isso não é necessariamente uma obrigação do pregador fazer isso, mas eu acho importante. Eu poderia começar já discorrendo sobre o texto, mas eu acho importante, fazer isso, mesmo porque isso tem a ver com entendimento. A gente que estuda poesia, e poesia em diversas formas literárias e culturas diferentes, a gente tem um feeling em relação
a essas coisas que às vezes a igreja não tem, né, por não estudar isso. Né? E que eu acho importante aquele que prega, tá, apresentar isso para que a igreja tenha uma noção também dessa estrutura literária, e ver como vai ser importante também na argumentação. A poesia hebraica é uma poesia muito rica, como qualquer outro tipo de poesia, com suas peculiaridades. E ela é essencialmente concreta. Tá? A poesia hebraica ela tem essa característica. Porque já estudou poesia na escola, não vai disso, é chato e tal. Né? E às vezes até é mesmo. Né? Quando você não tem uma predisposição a isso, ou quando uma coisa é passada assim, de uma forma muito comum, sei lá. Mas a poesia hebraica é uma poesia concreta. A gente não vê isso nem no texto original que nós temos. Né? O original eu entendo, né? Nós não temos os originais, são as cópias do original. O que nós chamamos de original é a cópia do original. Né? Então, e aí quando eu estudava isso no seminário, o nosso professor ele mostrou uma poesia hebraica para nós, a gente tinha Taná, a gente abria o Taná lá e tal, estudava em cima do Taná, que é chamada Bíblia judaica, né, o Taná. E ele mostrou assim, está vendo esse texto aqui de Salmos e tal, de Davi, a gente não vê isso aqui. Mas quando Davi escreveu isso, ele falava sobre o trono de Deus. A estrutura concreta do verso, geralmente você coloca um verso aqui, né? Aí bota outro embaixo, vai, diferente da prosa, que você escreve ponto, parágrafo, aquela coisa toda. Quando ele escreveu isso, ele escreveu em forma de trono. Por quê? Porque o Salmo falava do trono de Deus. Ao invés de ele escrever normalmente, também porque para escrever de trás para frente, né? Ele escreveu como se estivesse fazendo um desenho, tá, de um trono, para que aquela poesia, a concretude, a forma daquela poesia apontasse para aquilo que ele ia fazer, como se fosse um título, né? O trono de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui na estrutura desses versos. Não que seja uma poesia concreta, mas a estrutura dele, a temática, aí vai ser um argumento, mais um argumento, para fazer com que o filho entenda a mensagem que está sendo transmitida. O tema abordado aqui no capítulo 3, versos 18 a 26, como no verso 13, né, até o verso 26, ele fala sobre o valor da sabedoria. Dos versos 13 a 18, como nós vimos anteriormente, nós percebemos ali que era o valor para o homem em geral, porque é melhor que o lucro que ela dá, mais preciosa que pérola, né? Os versos 19 e 20, ainda nessa mesma temática de mostrar o valor da sabedoria, nós vemos ali o valor da sabedoria para Deus, para o Senhor como Criador. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência, com o seu conhecimento. Tá? E agora nós estamos vendo o valor da sabedoria para o Filho. Filho meu, não se aparte dessas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria, porque serão vida, andarás seguros, não temerás o pavor repentino, porque será o Senhor a tua segurança e guardará os teus pés. Percebam aí que ele está ainda nessa perspectiva temática do valor da sabedoria, em primeiro lugar para o homem, de uma maneira geral, em segundo lugar para Deus, e agora ele se direciona para o Filho, quer dizer, para desenvolver nesses versos o valor da sabedoria para ele. É interessante nós entendermos essa estrutura temática, porque ela vai representar um argumento a mais para a tomada de decisão, para a tomada de atitude do filho. É como se ele estivesse dizendo de forma estrutural, ou seja, tematicamente, que a sabedoria tem grande valor para o homem como ser humano, tem grande valor para Deus como Criador de todas as coisas, então logo ela teria valor para ele como filho da aliança. Ou filho da aliança. É isso que estruturalmente ele está dizendo. Tematicamente ele está dizendo. Mas ainda com relação a essa estrutura, nós vamos perceber
nesse nosso poema, tá? Que gira em torno, que vai girar em torno da sabedoria. Tá? E como é que a gente percebe isso? Que ele inicia falando sobre que o filho deveria guardar a sabedoria, e ele fecha dizendo que o Senhor guardaria os seus pés. E aí você tem toda uma unidade temática. Tá? E essa unidade temática é interessante porque ela também fala sobre as partes do corpo. Percebam aqui, dentro dessa estrutura de segurança, ele fala da segurança, que lá no verso 26 que o Senhor dá, ele vai, dentro dessa estrutura, ele vai dizer assim, não apartem dos teus olhos, serão vida para a tua alma, teu pescoço, andarás seguro o teu pé, e aí, porque o Senhor será a tua segurança, e essa palavra, essa expressão idiomática, dizendo, na realidade, literalmente, às vezes o Senhor estará ao lado do seu quadril, e a gente vai ver isso mais adiante, mostrando essas partes do corpo. É como se ele estivesse dizendo assim, se você guardar a sabedoria, o Senhor guardará você de ser capturado, guardará você como um todo, ou seja, todo o seu corpo. Você terá uma proteção do corpo e da sua alma. E essa temática de segurança aí, ela será desenvolvida da ideia de guardar. Guarda a sabedoria, o Senhor guardará os teus pés. A segurança, a proteção de Deus estará relacionada a essa ação do jovem de guardar. É interessante, por quê? Porque essa linguagem, essas ideias que estão sendo desenvolvidas aí, nessa estrutura aí de 4 poemas, do verso 13 ao verso 35, da ideia do valor da sabedoria, e aqui a temática seria a temática da proteção, da segurança, e que segurança é essa provinda da parte de Deus, mas provinda do filho guardar a sabedoria do Senhor, não se apartar, ou seja, não abandonar essas coisas que foram ensinadas. É interessante essa questão da segurança, essa questão dos elementos do corpo, dando a ideia do homem como um todo, alma, coração, mente, o corpo e a alma. Essa linguagem, ela está lá presente no Salmo 121. Abram o Salmo 121. Olha a semelhança, não somente temática, a gente vai perceber isso, mas também nas palavras, nos símbolos, nos significados, os elementos que são apresentados aí. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem, não tropeçará o teu pé, verso 23, verso 26, guardará os teus pés de serem presos. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, pois o Senhor será a tua segurança. Ou seja, literalmente, pois o Senhor estará ao lado do seu quadril, ao lado do seu flanco. Literalmente seria isso. A gente vai ver mais adiante. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, porque serão vida para a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Percebam que a linguagem é a mesma. E não só porque a linguagem é a mesma, porque a temática também será a mesma. É lógico que nós temos aqui textos distintos, aplicados em momentos e situações diferentes, mas a temática aqui será a mesma, de Provérbios capítulo 3. A proteção, a guarda de Deus com relação ao seu povo. E por fim, a ideia dessa estrutura aí,
nós vamos ver que nós temos aí 3 quartetos. Tá? O primeiro é do verso 21 e 22, com sequências de 4 versos. Né? Nem sempre a tradução ela segue essa sequência de 4 versos. Às vezes vão ser 3, por causa da tradução. Né? Porque a língua hebraica é uma língua de sufixal e tal, então é mais sintética do que a língua portuguesa. Então, às vezes, você vê, em vez de seguir literalmente, precisamente como é, você vê menos, às vezes 3 quartetos em vez de 4. Mas ela é dividida da seguinte forma. O primeiro quarteto, que é o do verso 21 e 22, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, faz a sabedoria e o bom siso, porque serão ouvidas pela tua alma e a dor no teu pescoço, e andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Tá? Aqui nós estamos vendo a demonstração para o filho dar atenção ao ensino do pai. O segundo quarteto, 23 e 24, então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Ou seja, o primeiro quarteto é o verso 21 e 22, o segundo é o 23 e o 24, que apresenta uma argumentação que vai conduzir à segurança expressa, tá? Nos versos 25 e 26, tá? Sugerindo implicitamente e também explicitamente que o Senhor estará por trás desse ensino. A partir daí nós vamos começar a desenvolver esses versos naquilo que nós apresentamos inicialmente. Ele diz assim: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então, uma coisa que nós estamos percebendo aqui, que nós falamos anteriormente, né? Quando ele fala sobre o valor da sabedoria para o homem, para Deus, agora ele se dirige ao filho. O discurso é agora direto ao filho: filho meu. E a ordem de não se apartar vai reforçar a ideia da necessidade da aquisição desse conhecimento. Ou seja, no verso 13, que ele diz assim: acha a sabedoria e adquire, né, dessa apropriação dela, de segurá-la firmemente. Ou seja, no verso 18, e é árvore de vida para os que alcançam, felizes a que a retêm, que se apropriam dela. Ele deveria não se afastar dessas coisas, não desprezar essas coisas que já estavam na sua mente, que lhes foram ensinadas, como ele diz aqui, diante dos teus olhos, ou essas coisas, né? Não se apartem essas coisas dos teus olhos. É interessante porque, ao usar esse tipo de figura, ele está representando ali, nessas palavras, todo o processo de ver e, por extensão, de compreender e obedecer. É interessante porque quando você usa essa figura aqui no Velho Testamento, no Novo também, mas aqui no livro de Provérbios e nos livros do Velho Testamento, mais especificamente, essa imagem prega-se para expressar conhecimento, caráter, atitude, inclinação, paixão. Olho significaria isso. Então o olho seria um bom indicador dos pensamentos íntimos, mais íntimos dos homens. Por isso também ele vai descrever na Escritura essa imagem, essa figura do olho, as faculdades espirituais. E aí nós temos ali na narrativa de Adão e Eva de Gênesis, o texto da Escritura dizendo que os olhos deles foram abertos, ou seja, eles perderam a inocência, relacionando olhos aí a faculdades espirituais. Nessa perspectiva, os olhos são o espelho íntimo do homem. Por isso que nós podemos dizer aqui, quando ele fala isso: filho meu, não se aparta as coisas dos teus olhos. Ou seja, ele está dizendo que essas coisas não poderiam apartar da sua mente. Se refere à mente, ao ser do homem, significando que o ensino que havia sido dado, preservado, que tinha ele em sua mente, ele deveria guardá-lo. Ele deveria dar atenção a esse ensino que lhe foi apresentado de forma constante e diligente. Porque aquilo tinha sido transmitido a ele, ensinado, e ele não poderia ignorar um único detalhe apenas.
Ele deveria ter sempre isso em vista, sempre em sua mente, no coração, diante de si. Ele não deveria esquecer essas instruções que foram dadas pelo seu pai. Como nós vemos no primeiro verso desse capítulo: filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Nós vamos perceber que lá em Provérbios capítulo 4, verso 21, falando da sabedoria, o texto vai dizer que a sabedoria incentiva os seus ouvintes a acolher as suas palavras e não deixá-las fugir de suas mentes, usando o mesmo vocábulo. Não deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Metaforicamente, aqui, o olho é o órgão que mostra as qualidades mentais, refere-se às faculdades mentais e espirituais do ser humano. Mas ele vai dizer assim: filho meu, não se apartem dos teus olhos, da tua mente, do teu coração. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. É interessante porque esse verso está paralelo a não se apartar. Ou seja, como nós falamos anteriormente, é o reforço, a ideia de aquisição de algo que lhe foi transmitido e que ele precisa ter, ele precisa permanecer, ele precisa dar atenção àquilo que ele já tem, àquilo que lhe foi ensinado. E isso é lógico, né? Como é que nós vamos guardar aquilo que nós não aprendemos? Como é que nós vamos guardar aquilo que nós não conhecemos? E aqui nós estamos vendo um pai que ensinou o seu filho os caminhos do Senhor. E agora, num momento importante da sua vida, ele dá determinadas instruções. É como se o filho estivesse saindo de casa, como se ele estivesse vivendo por sua própria conta. A ideia é essa. Ele lembra de tudo aquilo que ele ensinou e chama a atenção do seu filho para não tirar aquilo da sua mente, ou seja, não tirar aquilo da sua vista. Ter sempre os ensinamentos bíblicos do seu pai diante de si. Essa palavra aqui, verdadeira sabedoria, é um termo técnico que vai significar uma sabedoria prática e eficiente, um conhecimento judicioso, ou seja, algo que é sensato em seus julgamentos. Esse tipo de sabedoria que ele está falando aqui é aquela que conduz a um sucesso prático. E dessa forma ele estaria encorajando o filho a encontrar vida e honra quando vivesse por meio desses ensinamentos. É interessante que lá em Provérbios capítulo 8, verso 14 e 16, a sabedoria personificada, ela outorga essa qualidade aos reis, que governam com eficiência. Essa é a ideia aqui, dessa verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Percebam que essa sabedoria é uma sabedoria prática que leva a um comportamento, a uma tomada de decisão prática na vida do ser humano, ou seja, do homem que segue os mandamentos do Senhor, que traz justiça, que traz retidão, que traz frutos. Paralelamente a essa sabedoria, ou verdadeira sabedoria, ele diz assim, o bom siso, guarda a verdadeira sabedoria, o bom siso e na poesia hebraica, nós temos sempre essa estrutura paralela, onde um verso, ele explica o verso anterior, ou ele acrescenta alguma, sempre com esse caráter de explicação. Por mais que seja em oposição, há uma explicação aí, há vamos dizer assim, um simplificar, um entendimento. O verso seguinte sempre vai fazer com que reforce o verso anterior, ou adiantando, ou seja, acrescentando alguma coisa, ou explicando, especificando mais. E conciso está num paralelo sinonímico, ou seja, é como se ele estivesse falando a mesma coisa. Não, ele está falando a mesma coisa, de formas, usando palavras diferentes. E conciso aqui significa literalmente plano, propósito. E é interessante porque essa palavra conciso, o que tem a ver com plano e propósito, né?
é traduzida também por discernimento. E a gente vai entrar num caráter metafórico das palavras, principalmente quando você traz palavras de culturas diferentes. Às vezes você tem que usar uma tradução idiomática, porque se você for traduzir literalmente, não vai ter entendimento nenhum. Tá? Mas o que essa palavra significa? Ou seja, o que discernimento significa? Significa a capacidade de alguém de avaliar as coisas com bom senso e clareza, prevendo determinadas situações para evitar inconveniências e perigos. Por isso que essa palavra está relacionada a plano, porque quem planeja, porque quem tem propósito, precisa ter discernimento, precisa entender as coisas para planejar. Por isso que essa palavra é traduzida por discernimento. Ele está dizendo aqui que a verdadeira sabedoria e o bom siso faz com que as minhas ações, os meus julgamentos, os meus planos, propósitos sejam proveitosos e frutíferos. E esses dois vocábulos estão relacionados aos frutos que a atitude sábia, essa ideia aqui, aos frutos que uma atitude sábia produz na vida de uma pessoa. É nesse sentido aqui que essas palavras são usadas. Ou seja, ao ter esse modo de vida que expressa essa sabedoria prática na minha vida, eu colheria consequentemente vida e honra. E é o que Provérbios capítulo 2, versos 11 a 13 vai dizer: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, do que deixa as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. É isso que nós vamos escolher quando aplicarmos a sabedoria divina à nossa vida. É isso praticamente que o verso está dizendo aqui. E se nós fôssemos entrar aí no tema, ou dos homens maus, ou da mulher adúltera, nós vamos ver os capítulos que nós já falamos, e alguns que nós vamos ver, vamos falar ainda no futuro, a consequência do homem que anda por esses caminhos. Consequência são caminhos de destruição. Por isso que nós temos no verso 22 o motivo para que o filho tenha sempre diante de si essa sabedoria. Pois o quê? Pois essa sabedoria levaria a vida, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. E alma aqui nós podemos entender das duas formas, e essas duas formas que estão inseridas aqui no livro de Provérbios. Alma no sentido de vida eterna e alma no sentido do homem como nesse mundo. E aí você vê o Senhor Jesus dizendo que Ele daria vida abundante. Nós já temos a vida eterna, ou seja, as bênçãos da vida eterna são colhidas tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma nesse mundo e no mundo por vir. Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer que ter essa sabedoria diante dos olhos, guardá-la no coração, e a ideia é essa, guardar e ter diante dos olhos para aplicá-la na vida. Ele vai dizer que isso vai gerar vida, isso vai ser adorno ao teu pescoço, mais uma vez aí, ou inicialmente, não, mais uma vez aí, um elemento do corpóreo, pescoço. Ou seja, o que ele está dizendo? Além dessa sabedoria, essa prática de vida, ou seja, esses frutos da sabedoria na nossa vida ser aparente a todos, as consequências de uma vida dirigida por esse bom senso fariam que todos percebessem a beleza do Evangelho, a beleza de uma vida dirigida por Cristo. Mateus capítulo 5, verso 16. Não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas se coloca num lugar alto para iluminar. E aí o Senhor Jesus vai dizer: para que todos vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a Deus no dia da visitação. É isso que o Provérbios está dizendo aqui. E esses versos, o verso 22, 21, 22, o verso 22, mais claramente, e o verso 23, ou seja, verso 23 e 24, mais propriamente, eles vão falar de segurança. E esses versos anteriores vão conduzir a isso. Verso 24 e 25 vai falar: quando te deitares, não temerás, não terás o pavor repentino, nem a arremetida do justo quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés. Essa é a transição para o verso seguinte, para o prosseguimento seguinte, ou seja, versos 25 e 26. E que transição é essa? Os versos 23 e 24. Ele vai dizer assim: então andarás seguro o teu caminho, e não tropeçará o teu pé quando te deitares. Ao guardar a sabedoria e o bom siso, obtendo vida e favor dos homens e de Deus, esse homem, ele ia andar seguro em todo o tempo e em toda a situação. É isso que o verso 23 e o verso 24 querem dizer quando ele fala: andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé, quando te deitares, deitar-te-ás, o teu sono será suave. Ou seja, o caminho no verso 23 e descanso em deitar no verso 24, tá? Dá uma ideia de toda e qualquer situação que ele possa viver. Em toda e qualquer situação, ele estará seguro. Por isso que ele diz: então andarás seguro no seu caminho, e não tropeçará o teu pé. O homem que anda dessa forma, ele sempre vai contar com o favor dos homens e com o favor de Deus. Eu me lembrei agora, falando disso, de uma... eu não sei o nome desse negócio. O Tadeu colocou lá no Facebook dele. Eu já tinha visto aquele filme. De um homem... é um filme cristão americano. De um homem que é chamado a sua chefia. E o chefe dele pediu para ele adulterar os documentos. E aí ele é chamado, e aí ele fala: e aí, aquela proposta que eu dei para você? Ele abaixou a cabeça: não vou fazer isso, porque isso não é correto. Isso vai desonrar o meu Deus e a minha família, e a mim, consequentemente. Aí aquele homem chegou e falou assim: aperte a minha mão. Aí não entendeu. É isso que eu quero para um homem que vai assumir a chefia de um determinado departamento. Você é o homem. Eu preciso de alguém de confiança. Eu preciso de alguém que eu confie. É isso que o texto está dizendo aqui, queridos. Isso vai gerar para nós favor dos homens e favor de Deus. E é interessante porque nós vamos ver isso em Provérbios capítulo 3, verso 4. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 8, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos outros. É isso que a verdadeira sabedoria faz para conosco. É por isso que ele vai andar seguro. É por isso que ele diz: então andarás seguro em todo tempo e em toda situação. Ou seja, em que todo tempo e toda situação é essa? Figurada por não tropeçar o pé e não temer quando se deitar. Essa é a situação, em toda situação sua. Em toda a sua vida, em toda e qualquer questão, você estará seguro. Por quê? Porque é dessa forma que você pauta a sua vida. Você está vivendo conforme os princípios da palavra de Deus. E é interessante porque andar seguro aí faz um paralelo com tropeçar o pé, que literalmente significa dar uma pancada com os pés em uma pedra.
É isso que significa que andar seguro, ou seja, não cair, não tropeçar. A sabedoria, é isso que a Escritura está dizendo. A sabedoria constante na palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos, leva uma pessoa a andar em segurança, sem tropeçar, sem dar uma pancada dura em nenhuma pedra. E mais uma vez nós temos uma linguagem aqui poética, metafórica. O que significa na Escritura? O que seria tropeçar? Tropeçar significa falhar, mas com a ideia de cometer pecado. Jeremias capítulo 20, verso 11, usa a mesma palavra que foi traduzida, tropeçar, mas é uma palavra no original diferente, é um sinônimo de nagaf, que é tropeçar, que nós estamos aqui é cachal, é outra palavra, mas é uma palavra sinônimo. Diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso não tropeçarão os meus seguidores e não prevalecerão, serão sobre modo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Nós vamos ver essa palavra de novo, tropeçar, sendo traduzida, porque esse é o mesmo sentido, apesar de ser um sinônimo na língua hebraica. Cachal de novo aí, Jeremias capítulo 50, verso 32. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que levante, porém fogo às suas cidades, a qual consumirá todos os seus arredores. E aí nós vamos ver lá em Tiago, agora no Novo Testamento, uma palavra grega que tem o mesmo sentido, pitaio. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ainda no Velho Testamento, no capítulo de Tiago, capítulo 3, verso 2. Porque todos tropeçamos, é a mesma palavra, pitaio, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí nós vamos ver uma outra palavra do Novo Testamento, também traduzida por tropeçar, mas que deu a palavra no português escândalo. E no original grego é escandalizo. Melhor lhe fora, Lucas 17, 2, que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Ou seja, tropeçar aqui é cometer pecado. Tropeçar aqui está relacionado a ser destruído, a falhar, a destruição. E andarás seguro, porque o teu pé não vai tropeçar, porque você não vai pecar, você não vai cair, se você andar no caminho do Senhor, se você colocar a sua vida dessa forma. Mas a ideia aqui de tropeçar, que fala de pecado, está relacionado ao dia do juízo final. Nós vamos ver isso mais adiante. A sabedoria que o pai quer que o filho tenha em sua vida vai levá-lo a um caminho de retidão, de tal forma que ele vai alcançar a vida eterna, longe do pecado e da destruição, e não tropeçará o teu pé. Por quê? Porque a segurança dele estará num caminho de retidão e de santidade que a sabedoria de Deus proporciona. Por isso no verso 4 ele fecha essa ideia. Andarás seguro em toda e qualquer situação. É como se o verso 23 estivesse dizendo assim, verso 21 e 22, não se apartem, guarda, porque é vida para a tua alma. Você vai andar seguro, verso 24, em toda e qualquer situação. Quando te deitares, não te temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Nós estamos vendo aqui nessa parelha de versos 23 e 24, que o sábio quer dar a entender que ele vai gozar de quê? De segurança todo o tempo, em todas as situações, como nós vimos, guarda o teu pé, se te deitar, ou seja, a ideia é de em toda qualquer situação, em todo qualquer momento. E agora ele fala sobre sono. Tá? O sábio está garantido, a palavra está garantida, que ele não vai precisar temer nada, pois seu sono será suave, livre de preocupações, porque está andando em um lugar seguro. E é interessante entendermos também a figura de sono aqui,
no livro de Provérbios. Por quê? Porque o sono é aquilo que proporciona descanso e refrigério. A ideia de ser um sono suave, agradável, doce. Que esse sono seja livre de preocupações, de perigos ou pesadelos. E eu anteriormente não vi a possibilidade que eu estou vendo agora. Esse sono também se referir. Eu não vi isso, estou vendo isso agora. A morte do crente. A Bíblia diz que o crente não morre, ele dorme. Apesar dessa palavra que os irmãos vão entender no final, está se referindo àquilo que geralmente nós falamos: eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e vou dormir tranquilo. Quando você fala isso, por quê? Porque o que você fez na sua vida, ou no seu dia, no seu trabalho, tá? Você fez em justiça. E por mais que tenha acontecido algumas coisas que sejam contrárias à nossa vontade, ou aos olhos dos homens, os nossos olhos não sejam boas, repreensões do trabalho, até mesmo ser despedido, você está tranquilo, você dorme tranquilo, você não está preocupado. Por quê? Porque você foi justo, porque você fez a coisa certa, porque você seguiu o caminho do Senhor. Essa é a ideia aqui, mas parece que isso se estende, creio eu, tá? Ao que ele vai falar no verso 26. Vamos guardar, que a gente vai ver isso mais adiante. Tá? Lá em Jó, abra em Jó, capítulo 7, verso 13 e 15. Jó vai falar de um sono que é doce, agradável. Ele vai falar da oposição disso também, nesses versos. E é isso que o texto aqui está querendo dizer. Sono como algo de descanso, de refrigério, de algo agradável, porque é livre de preocupações, de perigos ou pesadelos. Jó capítulo 7, verso 13 a 15, assim: dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Ele está falando de um sono que não é agradável, que poderia ser, mas que não é agradável. Por quê? Por causa dos terrores de Deus sobre ele, por aquilo que ele estava passando. Salmo 91, 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. O sono doce aqui, tranquilo, vai ser fruto, é isso que esses textos estão mostrando, fruto da fé em Deus e da sabedoria divina, como nós vemos em alguns textos do Velho Testamento, como Jeremias, capítulo 31, verso 26, que diz assim: nisto despertei e olhei, o meu sono fora doce para mim. Salmo capítulo 3, vamos dar alguns textos, correr rápido, esses textos. Salmos capítulo 3, verso 5: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Salmo capítulo 4, verso 8: quando caminhares, te guiará, quando deitares, te guardará, quando acordares, falará comigo. E Provérbios: o temor do Senhor conduz a vida, e aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O tema segurança está presente aqui todo o tempo. E ao final desse verso, nessa transição dos versos 23 e 24, nós temos aqui o final desse poema, melhor dizendo, não verso, do poema. Por causa disso, porque você vai andar seguro, o seu pé não vai tropeçar, porque quando você se deitar, o teu sono será suave, você não vai ter medo do pavor noturno. Não temas, então, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. E aí fecha essa exposição temática, poética, mais uma vez,
com a ideia de guarda no sentido de segurança. A temática é essa, segurança que a palavra de Deus nos dá, que a verdadeira sabedoria nos dá. Por isso, ele não deveria temer o pavor repentino. O jovem não deveria temer quando o pavor, ou seja, literalmente, a ruína repentina vier. E aí que essa temática poética fecha. O vocábulo repentino aqui, no Velho Testamento, ele é usado sempre em um contexto de calamidade ou de juízo. Então, o jovem que vive por meio da sabedoria, guardando-a no coração, não deveria temer esse pavor que vem de forma repentina ou inesperada. O paralelo de repentino, pavor repentino, é a arremetida dos perversos. Não temos pavor repentino, não temos a arremetida dos perversos. Numa tradução mais, vamos dizer assim, mais exata, não é que essa tradução seja mais exata, mais clara para nós. Arremetida significa ruína. Não temas o pavor que chega de repente, o pavor que chega nos surpreendendo, nem a ruína, nem a destruição dos perversos quando ela vier. De que Salomão está falando? O que Salomão está falando aqui? Salomão está falando aqui do juízo final. Salomão está falando aqui na ruína dos perversos, do dia em que Jesus vai julgar a terra, separando as ovelhas dos bodes, os peixes dos bons, os peixes bons dos peixes maus, como nós vemos lá em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, verso 31 a 33, onde diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ele chama esse dia de pavor repentino. Por quê? Porque esse dia vem de forma inesperada, de súbito. É isso que a Escritura vai dizer. Ele chega de repente, como nós vemos na própria palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, 36 a 39, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como os filhos, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. E aí o texto não diz, mas de repente, a ideia é essa: até o dia em que Noé entrou na arca. De repente Noé entra na arca. E as pessoas não percebem isso. Senão quando o dilúvio vem e leva todos. O pavor repentino. Assim será também a vinda do Filho do Homem. No próprio Mateus capítulo 24, lá nos versos 42 a 44, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Surpresa. Repentina. Surpresa. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão vem de forma inesperada, de forma repentina aos nossos olhos. Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também apercebidos, atentos. Por quê? Porque a hora que vocês estiverem descuidados, repentinamente, é isso que o texto vai nos dizer, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Salomão está falando do dia do juízo final. Como nós vemos também em toda a Escritura, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Pavor repentino.
ruína dos perversos. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas por que aquele jovem não precisa temer? Quando te deitares, não temerás deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino. Por quê? Nem a arremetida dos perversos. Por que ele não deveria temer? Por que ele não deveria temer, usando aí a expressão de Joel capítulo 2, verso 31, e Malaquias capítulo 4, verso 5? O grande e terrível dia do Senhor. Não para nós. Nós não somos aqueles que foram deixados para trás. Nós não somos dispensacionalistas. Que cremos erradamente com relação à escatologia. O dia do Senhor não será um dia terrível para nós. Mas é dessa forma que a Escritura classifica esse dia. Por que eu não preciso temer o terrível dia do Senhor? Por que o jovem não precisa temer o terrível dia do Senhor? Às vezes nós ficamos dizendo assim, poxa, não vou criar meus filhos nesse mundo, não vou ter filho para criar nesse mundo. É um mundo terrível, é um mundo... realmente. Concordo com você, cada dia fica mais difícil para a gente criar filhos nesse mundo. Mas nós temos que criar filhos nesse mundo, nós precisamos. Nós precisamos ter muitos filhos. Ou ter um número suficiente, aquele ao qual o Senhor quer que você, como casal, tenha. O Senhor pode determinar o seu número de filhos. Mas a Escritura fala que os crentes devem ter muitos filhos, porque precisamos encher a terra de crentes. A igreja precisa continuar. Para a igreja continuar, a gente tem que gerar. Gerar filhos. Mas por quê? Esses nossos filhos nós vamos criar nesse mundo cada vez pior. Porque o pecado só aumenta. Apesar de, paralelamente, a igreja sair triunfante em toda a história da igreja, o pecado aumentando, mas paralelamente a isso, a igreja de Cristo sendo as portas do inferno não vão prevalecer. Mas por quê? Porque nós não devemos temer esse dia. Joel 2,31 fala que é o grande e terrível dia do Senhor. Diz assim: o sol se converterá em trevas e a luz em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias também chama esse dia de grande e terrível. Mas por que eles usam essa expressão? Por causa do pecado. Porque o povo se desviava do Senhor. E aí, aqueles que se desviam do Senhor e andam em caminhos diferentes desse aqui, estão chamando sobre si a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Como diz lá o profeta Malaquias, capítulo 4, verso 5, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí é um hiato muito grande. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vendo aqui a profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5. É por isso que muita gente não entende, às vezes, questão profética, né? Parece que Elias vem e o terrível dia do Senhor chega logo após. E foi isso que Elias pensou, ou seja, João Batista pensou. Porque aqui a menção é João Batista. Vai lá, pergunta para ele se era ele que estava para vir, ou se alguém virou. Por quê? Porque eu estou pensando que ele vem e o juízo vem. Não. Provavelmente ele não entendeu essa profecia de Malaquias, que da sua primeira vinda à segunda tem aí alguns milênios. E que a profecia está contemplando isso aí. Mas por que esses homens chamam de grande e terrível dia do Senhor? Porque vai ser assim. Porque vai ser assim para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Mas para aquele jovem que tem diante de si, diante dos seus olhos, a verdadeira sabedoria e não se aparta dela. Por que ele não deve temer? Porque o Senhor será a sua segurança naquele dia. Não que não seja hoje, é também. Porque para chegarmos lá, precisamos da companhia do Senhor. E é interessante que segurança aqui, essa tradução foi uma tradução, eu posso dizer que, assim, simplificando, idiomática. Porque Kezel, que é traduzido como segurança aqui, com frequência, é idiomática por quê? Porque está expressando sentido.
do original. O sentido original é: porque o Senhor estará ao seu lado. Literalmente seria isso. Não, literalmente seria pior, porque o Senhor está ao lado do seu quadril ou do seu flanco. Tá? O sentido literal não diz nada para a gente assim inicialmente, né? Mas a ideia é essa: o Senhor vai estar ao nosso lado. E é interessante porque lembra que eu falei no início? A temática, as partes do corpo, dando ideia do homem como um todo. Tá? Ou seja, ele está dizendo que o Senhor vai nos guardar totalmente, nosso corpo e nossa alma. A ideia aqui significa dizer que ele estará totalmente seguro. O texto da Escritura está nos dizendo que no dia do juízo, o Senhor estará bem ao meu lado, como esteve ao lado de Noé e de Ló e seus familiares. Como 2 Pedro capítulo 2, versos de 5 a 9 vai nos dizer. Ele diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza essa cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as postas como exemplo a quantos venham viver impiamente. E livrou o justo Jó, ou seja, esteve ao seu lado, preservando, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia, por causa das obras ímpias daqueles. É porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está ao lado do nosso quadril, ao lado do nosso flanco, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Ou seja, o texto está dizendo que no dia do juízo final nós estaremos ao lado do juiz de toda a terra, ao lado daquele que está julgando e dando a sentença de morte aos ímpios. E aqueles que não se dobraram diante do Senhor, na concepção de Salomão aqui, aqueles que não seguiram o caminho do Senhor nesta vida. Esses estarão ao lado do juiz de toda a terra. Esses são aqueles que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. É isso que Salomão vai dizer. O que Davi fala lá no Salmo 119, verso 1 a 3, bem-aventurado, feliz. Lembram da expressão que Salomão usa aqui, nesse texto de Provérbios? Felizes são todos os que arretêm, verso 18. E qual a ideia de felicidade aqui? Que é a mesma palavra de bem-aventurança, a ideia de prosseguir. Por quê? Porque os ímpios não prosseguem. Os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração não praticam e andam a iniquidade e andam os seus caminhos. Não são os religiosos, não são aqueles que se dizem crentes, que o Senhor estará ao lado deles. São aqueles que mostram quem são pelas suas obras. São aqueles que praticam e guardam os mandamentos do Senhor. São aqueles que andam nos seus caminhos. Salmos 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Quem são esses que estarão ao lado do Senhor ali? Ou seja, quem são esses que o Senhor estará do seu lado, do lado do seu quadril, do lado do seu franco? Ou seja, quem são esses que o Senhor será segurança para eles? São aqueles que guardam as prescrições, que não apartam dos seus olhos essas coisas da sabedoria, que guardam a sabedoria e o bom siso no seu coração, que andam por essas veredas. São esses que estarão ali do lado. Por isso que eles não têm que temer. Porque eles vão andar seguro nesse mundo e no mundo por vir. Como diz lá o Salmo 103, versos 17 e 18,
mas a misericórdia do Senhor é de eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O crente aqui, no livro de Provérbios, em toda a Escritura, mas aqui no livro de Provérbios, é aquele que faz, é aquele que vive. Esse é o crente. Esse é o que deve estar seguro no dia do juízo. Aquele que anda nas pisadas da palavra de Deus. E como resultado disso, como resultado de andar na palavra de Deus, como resultado da presença aqui, mais especificamente no verso, esses últimos versos, da presença de Deus ao seu lado, seus pés não serão presos. Guardará seus pés de serem presos. E pé aqui significa caminho. Nós precisamos entender pé aqui como um caminho, como uma metáfora. Provérbios capítulo 2, verso 8 diz assim: guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos. Ou seja, o Senhor vai guardar o nosso caminho como pastor. Ali no Salmo 23, como Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos. Porque é um caminho de justiça, um caminho que foi preparado por Ele. E a ideia é que não é só nesse mundo que Ele vai guardar o nosso pé, de não tropeçar, de não pecar para a morte e destruição, mas no mundo por vir também. Não é isso que diz a oração do Pai Nosso? Não nos deixe, mas livra-nos. Andarás seguro, e não tropeçará o pé. Quando ele fala em capturar, ou seja, preso, a palavra que é traduzida aqui por preso tem o sentido de tomada, de capturar alguma coisa. Essa palavra também, usada aqui no Velho Testamento, é sempre usada, com maiores diferenças, usada no contexto de juízo. Símbolo de juízo divino. Como nós vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 8, verso 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. As palavras, queridos, de Salomão aqui remetem ao juízo final, ao grande dia do Senhor, em que nós não deveremos e não vamos ter medo, porque o Senhor estará do nosso lado. Nós estaremos do lado do juiz de toda a terra. E eu me lembro da minha infância, não está muito longe, de uma situação que eu vivenciei há muito tempo atrás, não me lembro, eu só me lembro dessa imagem. Tá? E geralmente isso acontece muito, né? Um menino que tem um irmão mais velho, e aí ele sempre apanha na rua, né? E aí o que acontece? Ele vai para casa chorando, aí traz o irmão, aí fica assim do lado do irmão. E aí o irmão lá, olha aí, quem bateu no meu irmão, vai ver comigo. E ele fica lá, aquele sorriso, tranquilo. Quem não já viu uma situação como essa? É essa situação semelhante que nós vamos pensar. Nós estaremos tranquilos diante do Senhor. Não que estaremos rindo da destruição dos ímpios, mas vamos nos alegrar por isso. Não porque temos ódio das pessoas, mas por causa do pecado. Nós vamos nos alegrar com a destruição dos ímpios. Porque o Senhor vai exercer a sua justiça. Estamos ali do lado dele, tranquilo e sem temor do mal. Agora, vejam como essa linguagem é semelhante à linguagem do Salmo 121. Vamos voltar ao Salmo 121. Abra aí o Salmo 121.
Alguns comentaristas dizem, eu não sei se isso é verdade. Eu nunca parei para também verificar isso com mais precisão. Um dia, quem sabe, quando eu for estudar o Salmo 121, de uma forma mais pormenorizada, eu veja isso. Mas alguns dizem que esse salmo foi feito quando Davi estava passando ali pelo vale e os dois exércitos estavam cercados pelo exército de Saul. E ele passa ali pelo meio, olha para cima, olha para o alto, eles estavam nas montanhas, no vale cercando, e acontece alguma coisa em Israel que ele tem que ir embora e voltar para defender a cidade. E aí Davi se liberta, torna-se livre porque a destruição ali estava próxima. Eu não sei se isso é verdade, mas ao olhar, ele, como se ele estivesse dizendo assim, é do alto, porque a ideia era que a salvação vinha de cima. Tem todo um conceito aí cultural, né, de altura, e os deuses, não só na cultura oriental, mas na ocidental também, né, os deuses estão acima dos homens. Entre os gregos, eles tinham o Olimpo, que era uma montanha quase no céu, e eles viviam ali no Monte Olimpo. A ideia de que o Senhor Deus é uma ideia comum, né? Romanos capítulo 2, né? Essa ideia da lei está gravada no nosso coração, né? De que o Senhor está no alto, né? Essa é a ideia. E aí ele olha para cima e dali deveria vir o livramento, e ele vê que vem a sua destruição. E aí dizem que por causa disso, desse livramento do Senhor, ele fez esse salmo. Olha que interessante a linguagem, como é a mesma linguagem aqui de Provérbios. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. Versos 5 e 7. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Lembra do Salmo do Provérbios capítulo 3, verso 26? Porque o Senhor será a tua segurança, ou seja, porque o Senhor estará ao teu lado, ao lado do teu quadril, do teu flanco. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essa é a linguagem que Salomão usa aqui. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor, porque o Senhor estará ao seu lado, do lado do seu quadril. Por isso, não te molestará o sol de dia, nem à noite a lua, pois o Senhor guardará de todo mal, ele guardará a sua alma. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é, mais uma vez, o Senhor falando para nós, por meio do Espírito Santo, na boca de Salomão, se guardarmos e andarmos nos caminhos do Senhor, no dia do juízo final, no dia do terrível, grande dia do Senhor, nós estaremos ao seu lado. Ele será a nossa proteção quando o juízo de Deus vier sobre os perversos. E aí você entende as imagens que nós temos reais, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Quando ali no Velho Testamento, Moisés, diante de Faraó, dizendo que Deus disse a ele: agora farei diferença entre os filhos de Deus e os egípcios. Essas são advertências, são exortações, para que nós sejamos incentivados a continuar andando no caminho do Senhor. Vamos ficar de pé.